Paz do Senhor, queridos. Todos felizes? Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocarem em pé, amém? Amém, Jesus. Convido você a fechar os seus olhos e a começar a fazer a sua oração aí, entregando a sua adoração a Ele, o seu louvor. Jesus, eis-nos aqui. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, porque só Tu és digno, Senhor, de todo louvor e toda adoração. Eu não sei como que foi o seu dia até aqui, mas se desprenda de tudo agora, se desligue de tudo e foque somente no Senhor. Foque somente nele. Comece a dizer que Ele é digno de todo louvor e toda honra. Tu és tudo que temos, Senhor. Tu és tudo que temos. A nossa adoração é para Ti. Tu és o nosso tudo, Jesus. Que nesta noite nós possamos Te entregar o nosso melhor louvor e a nossa melhor adoração a Ti. Que possamos nos desprender de tudo, Senhor. Que a nossa fome possa aumentar por Ti. Que o nosso desejo possa aumentar pela Sua presença. Que nós possamos Te sentir. Fale ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos e necessitamos ouvir. Tire tudo quanto não é seu de nós. Tire tudo. Tu és o nosso tudo, Jesus. Eu não sei o que o Senhor vai fazer a partir de agora, mas eu creio que será lindo, será maravilhoso, que os céus vão estar abertos sobre este lugar, em nome de Jesus. Nós temos fome, Jesus. Nós temos sede de aprender de Ti. Mude, faça conforme o Senhor quiser. O Senhor tem liberdade aqui. Tenho fome, tenho sede de Ti. E de aprender, diga isso, e de aprender de Ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo, Tu és tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser. Tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ter. Oh, eu tenho sede. Eu tenho sede, como um deserto por águas, e de aprender de Ti, que é manso e humilde.
É que um minuto aqui fale muito mais. Diga pra ele: tu és tudo, Senhor. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Como um selo em meu, Ele é o meu tesouro. E as muitas águas vêm, e eu me sinto. Somente nele nós nos sentimos seguros, como um selo em meu. Somente o Senhor. As muitas águas vêm, e eu me sinto seguro. Enche o peito e diga: pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem Deus. Somente Ele sabe tudo que eu sei, e o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, tudo que eu sei, e o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo. Faça essa declaração ao seu amado. E onde eu vou, e onde eu... Isso, eu te levo comigo. Faça essa declaração com vontade. E onde eu vou, e onde eu vou. Mas tem que levar mesmo, viu? Nós levaremos. Mais uma vez, e onde eu vou, e onde eu vou, e onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Eu te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. Jesus, eu te levo comigo, amado Jesus. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. O mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam.
Jesus. Eu te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós cremos em Ti, temos a fé de que se apenas eu te tocar, serei curada, serei sarada, serei transformada. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que enfrentou a multidão e tocou nas suas vestes, assim farei. Aleluia, Jesus. Não sei se você conhece essa canção, mas adore o nome de Jesus. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Diga: minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre eu vim buscar, só você pode mudar minha história. Somente Ele pode mudar a sua história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Ele te ama, creia nisso. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Levante as suas mãos e diga: se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas, eu sei, sarado. Mais uma vez, se eu apenas, se eu apenas tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém. Ele te ama, querido, creia nisso. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado.
tocar, eu sei, serei sarado. Mais uma vez. Se eu apenas te tocar, eu serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Teu olhar nos consome, Jesus. E nós somos teus, somente teus. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Diga isso. Eu sou fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Ele queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Olhos, eu me apaixonar. Ele queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou. Queimou todos os outros amores. Nós queremos queimar por ti, Senhor. Nós ainda temos fome, nós ainda temos sede e temos lenha para queimar. Então venha, Senhor, venha com seu fogo impetuoso. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir, pode vir. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir, pode vir. Eu ainda tenho fome,
outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Essa foi a minha oração hoje à tarde. Que nós possamos queimar ainda mais, que essa chama dentro de nós não venha se apagar, porque nós nos tornamos responsáveis, Jesus, e não vamos deixar ela se apagar. Não vamos, Senhor. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai, ela não vai, Senhor. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nós nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Oh, não vai se apagar, Senhor. A chama não vai se apagar, Jesus. Aleluia. Nós queremos queimar, nós queremos queimar. Essa chama nos atrai. Oh, aleluia. Oh. Aplauda o nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. E essa chama jamais se apagará em nós. Aleluia. Glória a Jesus. Graça e paz a todos, amém? Tome o seu assento aí. Nos tornamos responsáveis, amém? Fala para você mesmo aí, a chama não vai se apagar. Nunca. Amém? Que você seja responsável, amém, para manter esse fogo aceso dentro de você aí. Amém? Nós não iremos demorar muito hoje para que a gente possa entrar na mensagem. Mas esse é o momento de nós entregarmos a nossa oferta, entregar o nosso dízimo. E Deus Ele sempre foi e sempre será um Deus bondoso, um Deus que provê, amém, e que abençoa não somente esta casa, mas todos aqueles que levam com muita seriedade e são responsáveis, amém, de levar e disseminar o Evangelho. E que Deus possa continuar sempre abençoando essa casa, abençoando a você que entrega a sua oferta, a você que entrega o seu dízimo. Aqui nós temos a oferta de amor, que nós iremos destinar para tudo aquilo que necessitar o prédio, né? E também o dízimo, que é algo que nós somos responsáveis para com ele, amém? Então você que tem o seu dízimo, você que tem a sua oferta ou deseja entregar a sua oferta de amor, pode trazer com ações de graças em nome de Jesus. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus.
Glória a Jesus. Tem gratidão aí no seu coração? Então vamos expressá-la a esse Deus maravilhoso que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção. Aproveita também para agradecer pela sua casa, pela provisão, por tudo quanto Deus tem liberado sobre a sua vida, casa e família. Amém? Mas vamos agradecer pelas ofertas e pelos dízimos também. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque nós sabemos que cada oferta que é lançada aqui no Gasofilácio, antes de ser apresentada a nós como sacerdotes, como os anjos da igreja, ela é assistida pelo Senhor. Nós sabemos que as ofertas também é uma maneira de tocar o teu coração e uma maneira de expressar nossa gratidão e adoração ao Senhor. Que o Senhor possa sempre nos manter, Senhor, com esse coração, com zelo e em generosidade para com a tua casa, para com a tua obra, um lugar que o Senhor manifesta a sua glória e a sua graça, e que nós possamos, como filhos maduros e responsáveis, sempre entregar aquilo que é devido ao Senhor, para que haja manutenção da sua casa, e para que também todo o corpo de Cristo seja mantido e suprido, como está escrito na sua palavra. Nós te damos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abençoe a todos aqueles que ofertam, que entregam o seu dízimo, e até aqueles que entregam uma oferta, uma contribuição, e que não fazem parte dessa comunidade, dessa igreja, mas fazem parte do corpo de Cristo. Abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos rapidamente dar os avisos aqui. Amém? Para que você possa se adequar e se organizar em relação a tudo que nós iremos fazer aqui na igreja. Então, dia 15/7 tem a reunião dos teens, reunião dos jovens. Amém? Não se esqueçam, jovens. Dia 15, amém? Pode ir para 16 horas, ó. O encontro das mulheres desse mês será no dia 21/7, amém? Uma sexta-feira, às 19h30. Pastor, posso trazer alguém? Pode, amém? O culto é só para as mulheres. Você pode trazer qualquer pessoa que o Espírito Santo sinalizar para você, qualquer mulher aí. Eu creio que uma palavra de Deus será liberada no coração dela, amém? Deus pode fazer coisas novas aí. E nesse mês, no dia 22, amém? Após a reunião das mulheres será no dia 21, dia 22 tem o parque com os amigos, um dia especial aí, às 15 horas. Para mais informações é só entrar em contato aí com a diaconisa Renata, amém? Justamente para os jovens ter algo diferente nesse período de férias, amém? Não se esqueçam aí. Culto da família desse mês será no dia 23/7, para você que está vindo pela primeira vez aqui. Nesse dia, exatamente nesse dia 23, nós celebramos o culto pela manhã, 9 horas da manhã, e não temos o culto às 18 horas. Então nós realizamos o culto 9 horas da manhã, seguimos com um almoço abençoado, amém? Todos aqueles que desejarem podem trazer aí um prato de proteína ou uma sobremesa para somar a uma mesa abundante que sempre temos aqui para a glória de Deus, amém? Happy Day com os teens, sexta-feira, dia 28/7, amém, às 15 horas. Bastante atração aí para os jovens, para que possam aproveitar aí, desfrutar desse período de férias, amém, em nome de Jesus. Só isso, né? Amém. Está encerrados os avisos. As crianças e os jovens estão liberados em nome de Jesus. Tchau, Vitor. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós que estamos aqui, iremos receber uma palavra, amém? Daquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas. E eu quero nessa noite pedir com gentileza que você se conecte agora ao Senhor. Nós iremos orar e você vai nesse momento entrar numa batalha espiritual, amém?
para que nenhuma distração possa tomar a sua vida, que nenhuma sonolência, que nada venha tirar você daquilo que Deus ele tem para liberar nessa noite, amém? Porque todos os dias é uma oportunidade, uma nova oportunidade que Deus nos concede para romper barreiras, para destravar portas que às vezes em muito tempo estão com as fechaduras enferrujadas e as chaves já se encontram em nossas mãos, mas muitas das vezes nós não temos essa sensibilidade de ir e abrir essas portas para que a gente possa viver um novo tempo na parte de Deus, por causa das distrações, por falta de entendimento e de aplicação das Escrituras Sagradas sobre as nossas vidas. Então eu convido você a entrar numa batalha espiritual agora. Coloque a mão sobre o teu coração. Se você desejar, coloque a mão sobre a sua mente e comece a declarar que nada vai roubar aquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida, aquilo que Deus ele quer promover através de você. Então se coloque diante do Senhor e derrube toda distração agora. Lance por terra toda mente dispersa, toda ação do inferno que quer interferir na semente que Deus quer liberar sobre a sua vida, sobre o seu coração. E que nessa noite você possa romper tudo aquilo que estava impedindo você de prosseguir, de caminhar, de avançar. E eu quero declarar e profetizar que você vai viver um novo tempo na presença de Deus. E isso não é para alegrar o seu coração, é para te reposicionar, é para firmar os seus passos, para que você possa sair da inércia e viver um novo tempo que se chama o tempo de Deus sobre a sua vida, meu filho amado. É isso que o Senhor quer liberar sobre a sua vida, é isso que Deus quer liberar sobre o seu coração nessa noite, meu querido e minha querida. E eu quero declarar que toda interferência, toda ingerência, toda ação do inferno nesse momento é paralisada e neutralizada, porque a sua palavra, Senhor, será anunciada sobre corações sedentos, sobre terras desejosas por mais daquilo que o Senhor tem para derramar, em nome do teu Filho Jesus, amém? Quantos creem? Amém? Será que você pode aplaudir bem forte a Jesus aí, amém? Glória a Deus, amém, queridos? Todas as vezes que nós iremos ministrar, todas as vezes que um pregador tem, a oportunidade de ministrar uma palavra, principalmente nós que estamos na igreja, começa a se levantar uma batalha espiritual. Porque o inimigo, ele não quer em hipótese alguma, e de forma e de maneira alguma, que você alcance o entendimento que Deus espera de mim e de você. Porque se você alcançar esse entendimento, essa compreensão, você vai frutificar, você vai florescer, você vai avançar. E é certo que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, não quer que nós venhamos não quer em hipótese alguma que venhamos avançar, amém? Porque isso vai fazer com que sempre estejamos alinhados com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então ele quer frustrar, ele quer roubar aquilo que Deus ele quer liberar ao seu coração, a teu respeito. Então você e eu precisamos entender, ter essa compreensão nesse momento, amém? E falar sobre a minha vida não, porque tudo aquilo que Deus tem para liberar eu quero receber, amém, queridos? Amém. Fala pro seu irmão aí, fique atento aí, querido. Eu quero começar essa mensagem pedindo para você abrir a sua Bíblia em Salmos 63. Salmo 63. Salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. É apenas o primeiro versículo para que possamos introduzir essa mensagem. Se você encontrou, dá um glória a Deus. Se você não encontrou, diga misericórdia. E se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na parede. Amém? Não é mistério não, tá? É tecnologia. Tem um data show aqui, vai ser projetado ali na parede, tá? Mas Deus, se Ele quiser, Ele escreve na parede, você sabe disso, né? Você encontrou aí? A palavra de Deus diz na versão da Almeida,
buscando a Deus. Salmo de Davi. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Esse versículo, queridos, de Salmos 63, acredito eu, na minha humilde imaginação, que num ambiente extremamente hostil, onde Davi se encontrava, ele fez a comparação, né? Ele estava no deserto de Judá, ele fez uma comparação da terra, quando está em extrema seca, e ela carece, ela deseja ansiosamente pela chuva, para que ela possa produzir de alguma forma, algum tipo de vida, né? Ou sinal de frutificação. Então ele faz uma comparação na composição desse Salmo 63, dizendo que assim era a alma dele para com o Senhor, o corpo dele almejava a presença de Deus da mesma forma que uma terra extremamente seca desejava e ansiava pela água, pela chuva. Então ele demonstra, ele revela ao Senhor como era o coração dele, na esperança de Deus se manifestar a respeito desse servo que foi chamado como um homem segundo o coração dele. Para que a gente possa talvez um dia ser chamado de um homem, de uma mulher, de um filho, de uma filha segundo o coração de Deus, nós precisamos também alinhar o nosso coração para desejar a presença de Deus, seja qual for a situação que você se encontra, ou qual quadro você se encontra na sua vida neste momento, e ter esse desejo intenso de almejar a presença de Deus acima de todas as coisas. É engraçado que quando você derrama água sobre um solo extremamente seco, a impressão que dá é que você não derramou nada, que você não despejou nada sobre aquele solo, porque ele se encontra tão seco, tão árido, que ele recebe a chuva, mas a impressão que dá é que não houve derramamento de água naquele solo. E quando Deus ele vem sobre nós, derramando a sua presença e a sua glória, né, ele nos enche de tal maneira, né, que nos tornamos saciados, né? E é assim que precisamos buscar a presença dele. Era só uma introdução. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 5. Deus tem algo precioso para entregar para você aí nessa noite. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Não é somente nessa noite. Não é porque você está aqui na igreja. Não é porque você veio a esse culto. Deus ele tem uma proposta que você nem imagina, para que todos os dias você possa viver aquilo que Ele projetou para você. A palavra de Deus diz que antes da ascensão, Jesus ele disse aos discípulos: eu preciso ir, na versão do pastor Anderson, eu preciso ir, eu preciso voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Se eu não for, não tem como eu enviar o Consolador, né? Que o Espírito Santo é o Consolador e Ele é o guia para as nossas vidas. Para um pouco para analisar como Deus é maravilhoso através do seu Filho. Jesus ele disse lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, e nós, como filhos, precisamos, amém, de um trajeto, percorrer um lugar, um destino, precisamos de um destino, só que Ele diz que Ele é o caminho, amém? Então se Ele é o caminho, e o Espírito Santo é o guia, não tem como nós errarmos na nossa caminhada. Ele é perfeito. Se Ele é o caminho, Ele já está mostrando: ó, vocês precisam me seguir.
E se de repente, em algum momento, você estiver em dúvida, em alguma circunstância da sua vida, tenha um guia, sinalizando e mostrando o lugar certo para se chegar, para alcançar. Amém? Então não há como nós falharmos, em hipótese alguma, porque está fácil. Amém? Está fácil, está sinalizado. Amém? Para cada um de nós. Mas não é exatamente isso que ocorre na nossa caminhada cristã. Eu ouvi uma mensagem do pastor Luciano Subirá, que eu gosto muito de ouvir as mensagens dele, e ele estava fazendo uma pesquisa, eu não sei, alguém fez uma pesquisa, e exatamente no momento que ele estava ministrando essa mensagem, que se eu não me engano foi no ano 2021, há uma projeção aqui no Brasil que até 2040 nós seremos, acho que a maior nação, se eu não me engano, cristã do mundo. Isso é projeção. Mas exatamente no ano que ele estava pregando, que eu acredito que seja 2021, a estatística diz que era provavelmente 50 milhões, né, que foi para você, né? 50 milhões de cristãos, né, que se dizem cristãos aqui no Brasil. Mas também uma outra estatística que diz que para um cristão convertido, há um cristão desviado. Então, se no ano 2021 havia 50 milhões, se esses não houvessem se desviado, se não tivessem se desviado, seriam 100 milhões de cristãos. A minha pergunta nessa noite, e foi a pergunta que eu fiz ao Senhor: mas por que as pessoas se desviam? Ou porque as pessoas saem da sua presença? Porque se o caminho é Jesus e o Espírito Santo é o guia, por que eles procuram uma outra rota, um outro caminho, sendo que nós não temos mais para onde ir, a não ser tomar a nossa cruz e seguir a Jesus? Por que as pessoas procuram um outro lugar para chegar, e quando você pergunta para elas: mas aonde você quer chegar? Elas nem sabem, não tem resposta para isso. Elas simplesmente querem viver uma vida rasa, sem definição, sem um objetivo, não sabem aonde vão chegar. E eu sempre digo que para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas nós não. Nós somos filhos de propósito, filhos destinados, amém, a dar muitos frutos, a corresponder com muitas coisas que Deus tem para realizar sobre cada um de nós. E a pergunta ainda não trouxe a resposta. Por que as pessoas procuram um outro caminho? Porque as pessoas saem da presença de Deus, porque as pessoas se desviam de um lugar que nos traz segurança, que nos traz alívio, que nos traz direção, amém, que traz uma paz que excede todo entendimento. E aí nós iremos ver o que o autor de Hebreus começa a relatar, exatamente o que vivenciamos nos dias atuais. Olha só, Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11, eu quero ler pela NVT. Você vai seguir aí, mas eu quero ler pela Nova Versão Transformadora, para que você possa adquirir um entendimento com maior facilidade. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Olha só. Na minha versão da Almeida, está escrito como subtítulo: os cristãos hebreus não tinham progredido. Em algumas outras traduções está dizendo a respeito da apostasia da fé, aqueles que estavam abandonando o caminho, amém, a vida cristã. Vocês estão me ouvindo bem aí? Amém? Mas pela versão da NVT, o autor de Hebreus fala a respeito do apelo ao crescimento espiritual. Olha só, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito.
Mas são coisas difíceis de explicar. Era a pergunta que eu havia feito ao Senhor: por que as pessoas saem da presença de Deus? Sobretudo, por que vocês se tornam displicentes? Em outras versões está falando a respeito de negligência. Se tornam negligentes, e outros tardiam em ouvir acerca do que ouvem aqui. Se tornam displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Amém? O autor de Hebreus estava trazendo essa mensagem para os judeus que viviam em Roma. E quando eles ouviram falar a respeito de Cristo, logo eles se apegaram ao Evangelho, às Escrituras Sagradas, e começaram a seguir a Jesus. Eles começaram a demonstrar uma transformação, uma novidade de vida, começaram a se apegar, aos preceitos bíblicos, e eles foram sido transformados. Mas conforme a perseguição dos cristãos ia atenuando, ia ficando um pouco mais intensa, eles começaram a esmurecer na fé. Eles começaram a deixar, de praticar os ensinamentos que foram dados pelos apóstolos, e eles começaram a se desviar, começaram a se esfriar espiritualmente, pelo simples fato de eles não reterem e não aplicarem e se apegarem, como Davi disse em Salmo 63, que a terra seca e árida era assim a vida dele para com o Senhor, porque eles receberam de forma superficial. Então isso fizeram com que eles não tiveram estrutura suficiente de permanecer buscando e viver de forma intensa para o Senhor. Só que muitas das vezes nós vemos hoje na atualidade muitas pessoas que estão na igreja, mas permanecem se alimentando de leite. Isso demonstra uma imaturidade e a pouca estrutura que possa ser dada para alguém que se alimenta apenas do leite. Meu filho Vitor vai fazer 4 anos. Ele tem um pouco de dificuldade de comer, arroz, feijão, aquilo que realmente é necessário para o corpo. Mas ele não deixa de tomar o leite, Isso é bom, porque é uma fórmula, tem muitas vitaminas ali e tal, mas nós estamos falando de uma criança. E isso é totalmente compreensível, É totalmente aceitável por se tratar de uma criança. Por mais que nós, como pais, eu e a pastora, não nos sentimos confortáveis em relação a isso. E insistimos que ele possa comer algo, Mas graças a Deus que ele tem uma saúde abundante. Mas se tratando de criança, ainda é compreensível e nós podemos ser flexíveis em relação a isso. Mas quando se diz a respeito de nós como adultos cristãos e precisamos ser responsáveis, nós não podemos nos conformar em passar ano após ano e nos avaliarmos e de repente, na nossa talvez mais simples avaliação, nos encontrar nesse cenário de cristãos que ainda se alimentam de leite. Amém? Ou seja, pouca estrutura espiritual para lidar com as adversidades da vida quando se diz respeito em seguir a Cristo. E se permanecermos desta forma, não tem como. Imagina o Vitor, 22 anos ainda tomando leite, É algo inconcebível, é algo inaceitável.
Mas se você fosse transferir, talvez, para a vida de muitos, eles estariam nesse cenário. Ainda adultos, mas tomando leite. Isso faz com que nós não venhamos ter a estrutura que Deus espera de cada um de nós, para que possamos percorrer lugares distantes, ou caminhar em lugares, né, numa distância, para que nós possamos alcançar aquilo que realmente Deus ele tem para cada um de nós. Quando eu e a pastora vai sair com o Vitor, a resistência dele é pequena. Ele começa a caminhar tal, e logo ele pede colo. Por quê? Porque ele não tem a estrutura suficiente para percorrer uma caminhada, né, muito longa. Mas nós que nos alimentamos e precisamos nos alimentar de um alimento que nos dá essa condição, essa estrutura, amém? Nós podemos percorrer longas distâncias, amém? E é exatamente isso que o autor de Hebreus quer que venhamos adquirir entendimento, amém? Para que eu e você não venhamos se encontrar nesse cenário, né? Sendo cristãos infantis em relação àquilo que nós temos absorvido na presença de Deus quando falamos de alimento. E quando fala de alimento, é o alimento espiritual, amém? Porque conforme você vai adquirindo entendimento e compreensão exata, plena daquilo que as Escrituras Sagradas nos concede e concede a você, amém? Nós criamos a estrutura para começar a receber alimentos sólidos, alimentos que farão com que nós venhamos suportar as lutas, as adversidades, as oposições, as afrontas, amém? Vai nos dar estrutura suficiente para herdar as promessas que Deus tem para cada um de nós. Então o autor de Hebreus ele escreve, né, esta carta com uma direção e uma mensagem de exortação e também de alerta para eles, para que eles pudessem tomar cuidado, né? Para que eles pudessem viver exatamente aquilo que eles precisavam viver. Na versão da Almeida, diz assim, ó: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pastor, mas eu venho à igreja. Pastor, mas tem muitas pessoas que estão na igreja e estão ouvindo a mensagem. Mas sabemos que ouvir a mensagem não vai fazer com que tenhamos estrutura suficiente para suportar todas as coisas. Continuando aqui na versão da Almeida: pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, pelo tempo que vocês já estão, né, recebendo o evangelho, pelo tempo que vocês já estão recebendo a palavra de Deus, já vocês teriam a capacidade de ensinar a outras pessoas, de se tornarem mestres, para, de acordo com aquilo que vocês já alcançaram na minha presença, vocês também pudessem ensinar a outros. Mas não é bem assim. Olha só: tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos ou dos rudimentos da palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, amém, da palavra de Deus, têm as suas faculdades exercitadas. Para quê? Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Então Deus ele quer nos levar para um ambiente onde tenhamos mais estrutura. Independente se alguém que está na igreja é um pastor, é um diácono, é um evangelista, é um presbítero, depende da igreja, é um apóstolo, ou é alguém que está começando na caminhada cristã, amém? A proposta é que pelo tempo que nós alcançamos, pelo tempo que nós vamos adquirindo, de acordo com a palavra e na presença de Deus, tenhamos a estrutura de começarmos a nos alimentar com leite e passar por um alimento sólido, para nos dar a capacidade, amém,
de suportar desafios maiores, para nos colocarmos em situações onde nós, quando temos a estrutura suficiente, possamos derrubar todo tipo de obstáculo que encontrarmos em nosso caminho. Amém? Tem muitos cristãos, como está aqui no livro de Hebreus, que pararam no meio do caminho. E quando eu falo a respeito de parar no meio do caminho, não é porque só saíram da igreja, mas é porque pararam de crer, pararam de acreditar, pararam de sonhar, pararam de buscar e voltaram a tomar o leite, que não era para que eles pudessem se alimentar. Porque o que Deus tem e espera de mim, de você, é que venhamos alcançar coisas maiores. Amém? Mas continuando aqui em Hebreus, só que agora no capítulo 6, ele fala a respeito do progresso na fé. Eles estavam se esfriando pelo fato de não aplicarem, por não serem diligentes com aquilo que havia sido anunciado. A diferença entre nós e esses cristãos judeus que viviam em Roma, ou em todas as comunidades que viviam e estão relatados na Bíblia, é que eles não tinham toda essa condição que temos de ler os 66 livros da Bíblia. Quando foi escrito Hebreus, talvez não tinha Timóteo, Tiago, João, 1 João, 2 João. Eles não tinham Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Talvez não. E talvez eles não tinham a condição ou a facilidade, né, de acesso a todas as escrituras sagradas, como nós temos. Então, para nós se torna mais fácil permanecermos, amém? E desejarmos com maior intensidade e fervor viver tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, porque a facilidade que temos, queridos, e hoje em dia, em qualquer lugar, se você buscar na internet, você tem uma mensagem, às vezes, para falar exatamente aquilo que você está vivendo. Talvez já foi enviado um vídeo que fala exatamente aquilo que você está passando. Então, hoje, a condição de sermos ministrados, né, se tornou algo fácil, de fácil acesso para cada um de nós, mas mesmo assim, as pessoas não conseguem, né, se lançar num lugar em Deus para que possam viver o extraordinário, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então a diferença entre eles e nós é absurda, é gritante, amém? Só que nós deveríamos estar, né, vivendo de forma intensa aquilo que Deus tem para cada um de nós, pela facilidade, pelo livre acesso, o fácil acesso que temos das escrituras sagradas. Hoje em dia, se você desejar, você pode, através de uma mensagem, pedir um auxílio, de uma oração, de uma palavra para alguém, de um pastor, de alguém que possa te enviar, né, uma palavra por WhatsApp. Ou você pode simplesmente pegar e se deparar com um texto das escrituras sagradas que fale exatamente, que o Espírito Santo possa direcionar o seu coração por algum momento, né? Então, nós temos essa condição, essa facilidade, mas nós precisamos entender que nós precisamos viver muito mais do que eles. Amém? Olha só, o autor continua direcionando a palavra para esses judeus que viviam em Roma, e ele diz no capítulo 6, vamos ler do primeiro versículo: exortação ao progresso na fé. Capítulo 6 de Hebreus: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus me permitir. Agora, no versículo 7, olha só: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está
da maldição. Na versão da NVI, está escrito assim, nesse versículo 7 e versículo 8. Pois a terra que absorve, na versão da Almeida Revista e Corrigida, está falando a respeito de embeber, pois a terra que embebe. Agora na versão da NVI, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Se você olhar esse texto, e todo texto tem o seu contexto, nós não podemos simplesmente isolar um versículo e dizer algo que nós achamos, porque ela está inserida num contexto. Quando você começa a ler a respeito de uma exortação no progresso da fé, o autor de Hebreus começa a falar a respeito de terra, de chuva, né? Aquela que absorve, aquela que frutifica. Você fica parando para pensar, parece que ele desviou um pouco, né? Aquilo que ele estava querendo emitir como um ensinamento, como uma palavra exortativa ou uma palavra direcionadora para eles, mas não. Ele estava usando de uma forma alegórica, de uma forma ilustrativa, para que eles pudessem entender. No termo bíblico seria como se fosse uma parábola, né? Então ele usou uma forma para exemplificar, né, algo que deveria trazer entendimento para eles. E por que ele fala assim, ó? Pela NVI, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente. O autor de Hebreus, ele quis dizer assim, aquilo que Deus ele tem para realizar sobre a vida de cada um de vocês, e também isso se direciona para cada um de nós, amém? Está ao alcance de todos, né? Porque a palavra de Deus diz também que Deus ele derrama a chuva sobre justos e sobre injustos. Então, muitas das vezes os cristãos que estão na igreja acham que eles são privilegiados. Eles acham que a bênção de Deus somente irão cair sobre a vida deles. Mas a palavra de Deus diz que lá em Deuteronômio, as bênçãos decorrentes da obediência. Amém? Não fala que as bênçãos para os cristãos, para aqueles que estão na igreja, mas para aqueles que obedecem. Amém? Então, ele quis dizer que a chuva que Deus derrama, né, está ao alcance de todos. Mas você fala, pastor, mas o que tem a ver a chuva? Né? Nós, de forma figurada e de forma espiritual, somos vistos pelo Senhor como uma terra. Amém? E a semente que precisa ser lançada nessa terra é a palavra de Deus. O mais interessante de tudo, eu não sei se você já fez um trabalho de escola, mas se você lançar um grão de feijão numa terra, se não cair água naquela terra e ela estiver seca, não nasce nada. Mas é impressionante, se cair um pouquinho de água, o raminho ali do broto do feijão já começa a surgir, né? É interessante. Por quê? A terra ela tem os nutrientes necessários, só que ela só vai germinar uma semente se houver a chuva, né? É mistério de Deus. Porque se ela tem os nutrientes necessários, por que ela não frutifica? Por que ela não dá, né? Não dá a condição de frutificar e dar raiz para aquela semente? Porque ela precisa ser irrigada, ela precisa da chuva, né? E se a chuva cai, né, frequentemente, por que muitos não estão frutificando? Por que muitos não estão dando os frutos que Deus espera que possamos dar? Amém? Por falta em absorver aquilo que Deus tem derramado nesse tempo. Essa é a diferença. Porque não basta apenas a chuva cair no solo. Precisa ter a absorção. Ou seja, a retenção, reter
Amém? É isso que fez com que aqueles cristãos judeus que viviam em Roma viessem começar a se apostatar, a se desviar da caminhada cristã. Eles não absorveram os ensinamentos. E nós que estamos na igreja, muitas das vezes não estamos frutificando e não estamos dando os resultados que Deus espera, ou que nós mesmos muitas das vezes esperamos em Deus. Nós não produzimos esses resultados, ou nós não geramos aquilo que Deus espera que venhamos gerar, porque somos terra, a semente foi lançada, Deus está dando a água, e por que não está germinando? Porque nós não estamos gerando em Deus por falta de absorver. Ou seja, quando você absorve a terra, né, ela tem com ela a água, então não tem nada que impeça ela de frutificar. Tudo já está pronto, o ambiente foi preparado, o solo já recebeu aquilo que ele precisava, agora é só germinar, né? Então, por que às vezes não consegue alcançar raízes profundas? Por falta de absorver aquilo que Deus está liberando sobre cada um de nós. Talvez você já se deparou em um cenário que parece que algumas pessoas que você conhece, ou que você conheceu, não estavam na igreja, e parece que as coisas para ela estavam dando tudo certo, mas para você não. Parece que você, olhando o cenário da sua vida e olhando o cenário de uma pessoa que muitas das vezes chamamos de uma pessoa ímpia, por não estar na igreja, parece que ela tem sido abençoada e você não. E às vezes você se pergunta, mas isso é injusto. Eu já fiz essa oração. Senhor, eu estou na sua casa, estou na sua presença, eu estou em oração, estou buscando a sua face. E por que aquela pessoa está sendo abençoada e eu não? Isso se chama inveja, tá? Se você não sabia o nome. Pastor misericórdia, você teve inveja? Já tive inveja. E graças a Deus que Deus tem misericórdia da minha vida, que me ajudou em relação a isso. Mas não é uma inveja que eu mesmo desejava ter esse sentimento. É um sentimento involuntário que muitas das vezes toma as nossas vidas. Ah, pastor, misericórdia, não tem inveja. Se você teve o desejo de ter alguma coisa que alguém possui, você tem inveja. Amém? Fica bravo comigo não, mas é uma verdade. Amém? Como que eu faço, pastor? Não desejo mais. Ah, mas é difícil, mas peça ajuda para o Espírito Santo, que ele vai lançar por terra essa inveja. Amém? Queira somente aquilo que Deus tem para você. Aí você vai ter paz no seu coração. Porque correr atrás daquilo que Deus não tem para você, irmãos, é terrível. É igual aquele ratinho que fica correndo naquela rodinha lá para alcançar nada. É a mesma coisa. Amém? Então nós não podemos ser assim. Nós temos uma direção. Nós temos um lugar para alcançar em Deus. Mas voltando aqui. Então nós precisamos entender que se aquela pessoa está sendo abençoada, queridos, é porque Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Porque Ele derrama chuva sobre justos e injustos. Se Ele tem absorvido aquilo que Deus tem dado, se Ele tem tido proveito daquilo que Deus tem derramado, é certo que ele vai viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Mas nós que temos a instrução, nós que temos a direção de Deus, querido, precisamos estar à frente dessas situações, amém? Nós não podemos ficar patinando, né, e não saindo do lugar. Precisamos ouvir a voz de Deus e falar: peraí, Senhor, se está escrito na sua palavra, se o Senhor está derramando a chuva, e derramar a chuva significa que Deus está se agradando. Amém? Quando Deus cerrou a chuva, quando Ele usou o profeta Elias e disse: vai até Acabe, diz que não derramará chuva sobre a sua palavra. 3 anos, né, e pouquinho ali, ficou sem chover. Por quê? Porque Deus estava inconformado com a idolatria e a impiedade que eles viviam naquela época. Então ele falou assim: não vou derramar a chuva. Isso significa o quê? Uma reprovação da parte de Deus. Mas sim, no texto de Hebreus aqui diz que ele derrama a chuva, né? E isso é frequente. Por que às vezes nós não frutificamos? Por falta de absorver. Isso demonstra o quê? Um desejo intenso de viver aquilo que realmente Deus tem para mim e para você.
Mas às vezes nós olhamos todos aqueles que estão ao nosso redor, que permeiam as nossas vidas, e vê eles desfrutando. E nós vamos ficando para trás, queridos. Que eu quero te incentivar a viver aquilo que Deus realmente tem para a sua vida, porque isso estimula a sua fé, isso faz com que você não venha se apostatar da fé, que você não venha se desviar daquilo que Deus tem para a sua vida, amém? O que nós podemos fazer com que venhamos continuar na caminhada? É os resultados. Ninguém continua fazendo regime, querido, se não tiver resultado, amém? Porque a primeira coisa que você faz, você para um pouquinho de comer, você vai se pesar. Agora quando você olha assim, meu Deus do céu, está o mesmo peso, aí você já chuta o balde, já come um monte de coisa que você não deveria comer, você fala, não, isso aí não é para mim não. Aí você aumenta 10 quilos, fala, agora já era, entendeu? Os resultados fazem com que você se sinta incentivado a permanecer. Os resultados para nós é mediante a fé. Amém? Então, se Deus diz aqui, se em Hebreus está dizendo, porque a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e o que vai acontecer quando há essa retenção daquilo que Deus ele está enviando para justos e injustos, amém? Que diz respeito também às promessas, ela vai dar colheita proveitosa, você vai desfrutar disso. Para quê? Para aqueles que cultivam. E aí faz o que? Recebem a bênção de Deus. Amém? Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. A mensagem, o título dessa mensagem é correspondendo à chuva, né? Às vezes nós oramos e pedimos a Deus, Senhor, me dá um sinal. Mostra que o Senhor é comigo. Me mostra o que eu preciso fazer. Senhor, eu estou aguardando a resposta do Senhor. Por que as promessas do Senhor não se cumprem na minha vida? A palavra de Deus diz que nele nós temos o sim e o amém. Ou seja, diante das promessas que Ele liberou para mim e para você, Ele já assinou embaixo. Ele já bateu o martelo, já pertence a você. Mas por que você não está frutificando? Por não se apoderar dela, por não reter essa promessa sobre a sua vida e falar assim, eu vou viver essa promessa na minha vida, eu vou viver os planos que Deus tem para a minha vida. Isso é absorver, e essa absorção tem que ser mediante a fé, e a fé vai fazer com que você continue firme na caminhada, sem titubear, sem retroceder, sem sucumbir, sem rechaçar, sem desanimar, amém? Então você tem que caminhar, continuar olhando para a promessa, olhar para aquilo que Deus um dia liberou a teu respeito, e isso é absorver a chuva. Você já tem a semente, você é a terra, Deus está enviando a chuva, só falta você frutificar, amém? Isso é corresponder à chuva. Como que eu vou viver, Senhor? Como que eu vou exatamente frutificar de acordo com aquilo que o Senhor tem derramado, e não saindo do caminho, não abandonando a fé, continuar orando, continuar buscando em todo o tempo. Eu aprendi com o Senhor Jesus nessa caminhada que eu não posso parar de buscar e de percorrer aquilo que Deus tem para mim, até que Ele me diga que não é mais para eu caminhar e correr atrás. Ou seja, quando Deus ele sinalizou algo para mim, eu quero ir até o fim, queridos. Ainda que na caminhada eu começo a me sentir desgastado, talvez até enfraquecido. Às vezes parece que a gente não está avançando, mas eu não vou parar, eu não vou retroceder, porque eu sei que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? Ou seja, se Deus fez toda a parte dele, nós precisamos fazer a nossa parte, e isso se chama corresponder à chuva. Tudo Ele fez ao nosso respeito, em prol do nosso benefício. Só que muitos não estão vivendo, estão se afastando daquilo que Deus tem para eles, por falta de progredir e continuar e permanecer. Amém? Quantas palavras você já
recebeu da parte do Senhor. E essas promessas e palavras é a semente. E a palavra de Deus diz que Ele está enviando a chuva. Você só precisa absorver, trazer à sua memória aquilo que dá esperança. Lá no Evangelho, lá no livro de Jó, capítulo, acho que é 14, né, pastora? Você não precisa abrir se você não tiver com frio aí, com a mão no bolso. Mas no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, olha só. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo sendo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. O que ele quer dizer? Ainda que você passe, se você for se comparada a uma árvore, ainda que você passe por momentos onde você vai ser podada, ou seja, alguém quer te barrar, alguém quer te bloquear, circunstâncias quer parar você, quer fazer com que você desacredite daquilo que Deus um dia liberou a teu respeito, ainda há uma esperança. E se envelhecer na terra a sua raiz, ou seja, quando você fala assim, estou no fundo do poço, eu não tenho saída, não tenho alternativa, e quando você fala que se envelhecer a terra, envelhecer a raiz na terra, pronto, morreu, não tem mais o que fazer. Olha só o que a palavra de Deus diz: e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. A palavra de Deus diz como cheiro, que eles nem choveu, nem caiu água, só com o orvalho, só com o cheiro da água que Deus derrama do alto céu já será o bastante para você viver as maravilhas e as grandezas e desfrutar do mover e da glória de Deus sobre a sua vida, mas só para aqueles que creem, só para aqueles que tiverem a esperança, e a esperança é uma pessoa. É a pessoa de Cristo sobre a sua vida. Quando todos chegarem para você e falar assim, para você não tem mais jeito, não tem mais saída, a esperança que está dentro de você, essa pessoa é Jesus Cristo, vai fazer com que você firme os seus passos, você continue caminhando, e ainda que seja em meio às lágrimas, em meio ao choro, você não vai desistir, você não vai parar, amém? Porque aquilo que te mantém de pé, amém? É mais forte do que tudo aquilo que você vier a enfrentar, e aquilo que te põe de pé, te coloca de pé, se chama a palavra de Deus, amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Amém? Agora, para a gente encerrar, lá no Evangelho de Mateus capítulo 15, essa mulher, ela nos ensina o entendimento maravilhoso daqueles que às vezes não estão no cenário apropriado, mas fazem um bom proveito disso. Eu entrei, queridos, na empresa que trabalho até hoje. Vão fazer 17 anos que eu estou nessa empresa. E quando eu fui fazer a entrevista, já até disse isso, eu era o mais novo, era 3 vagas, 5 pessoas, e eu cheguei lá todo arrumadinho, social, né? Vou causar um impacto quando eu chegar lá. Foi todo cabelo com gel, tal, social. Aí quando eu olhei lá os outros, como que fala? Os outros candidatos, eu vi lá um tênis tudo desamarrado, com a blusa larga, despenteado, cheio de tatuagem. Falei, isso aí já vai ficar para trás. Já ganhei de um. Olhei o outro, né? Com a cabeça toda raspada, com cara de bravo. Falei, isso aí já vai dar problema. Não tem nada a ver com você não, Binho. Não tem nada a ver não. Mas era uma avaliação que eu estava tendo em relação aos meus opositores ali, né? Meus adversários em relação à vaga que precisava ser preenchida. Eu comecei a criar alguns defeitos neles, porque eu precisava estar mais apropriado, né? Em relação àquela situação. Aí, tranquilo, comecei a olhar, falei, acho que eu tô bem aqui no cenário aqui, tudo bem. Chegamos lá para a entrevista, e aí a moça da RH começou a perguntar, você tem qual curso? Aí outro falou, eu estou fazendo engenharia química, que não sei o que. Eu falei, vixe, eu estava fazendo só um curso do Senai ainda, é o curso básico do Senai. Eu falei, esse rapaz que eu achei que ia dar ruim era justamente o rapaz que raspou a cabeça.
Ele estava fazendo engenharia. Falei, meu Deus do céu, achei que seria mais fácil. Aí o outro, estou fazendo técnico em mecatrônica, não sei o que. Falei, meu Deus do céu, só tenho o básico aqui. Aí chegou o outro, eu tenho ferramentaria, que não sei o que. Falei, meu Deus do céu. Todos estavam mais preparados no seu currículo e eu fiquei por último naquela avaliação. Mas ainda estava esperançoso em relação a tudo aquilo, porque, afinal de contas, eu estava mais bem apresentado, né? Isso não queria dizer nada. Mas tudo bem, né? Eu cheguei naquele cenário e eu me coloquei, né, aos meus olhos, numa condição mais apropriada para aquela entrevista de trabalho. No final das contas, eu achei que estava arrasando, mas não arrasei nada. E fiquei por último na entrevista. E pela misericórdia, pela bondade e graça de Deus, um dos rapazes que fizeram ali os exames médicos deu hérnia de disco e ele foi reprovado. E ele não conseguiu assumir a vaga, né? Mas, e aí me chamaram, né, na repescagem, nos 45 do segundo tempo, e graças a Deus eu estou lá até hoje, né? E às vezes nós estamos num cenário como esse de forma espiritual. Nós olhamos pessoas mais preparadas e mais experientes na presença de Deus. E aos nossos olhos, aquela pessoa já está na frente. Já vai viver as maravilhas que Deus tem para elas. Mas às vezes há algo que impede elas de receberem aquilo que Deus já está prestes a realizar sobre a vida delas. Eu não sei se todos oraram para entrar na empresa, mas eu orei. Eu busquei a face do Senhor. Eu me humilhei e falei, Senhor, eu naquela época, eu estava completando 19 anos, eu fazia coleira de cachorro, que era a única coisa que eu tinha conseguido arrumar enquanto eu fazia o curso do Senai para que eu pudesse ajudar em casa, né? Então eu ganhava R$80 por mês, R$100 por mês. Quando eu estourava no mês era 150, era muito para mim. Quando eu fazia hora extra. E aí eu orei, falei, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda, porque eu quero, né? Eu quero viver algo maior e algo melhor, né? E quando você faz uma oração, às vezes você acha que Deus não vai ouvir a sua oração. Mas quando a gente faz de todo o coração e sempre pensando que a glória vai ser para Ele, Deus corresponde. Amém? Ele envia chuva sobre a sua terra. Amém? E aí você vai frutificar. E hoje faz 17 anos que eu estou lá. Então nunca olhe para você e fale assim, eu não sou capaz, eu não tenho a capacitação, acho que não é comigo, porque Deus ele tem um plano e um projeto com você sim. Amém? Se coloque nesse cenário, amém? Onde você já tem a semente, onde você tem a terra, Deus está enviando a chuva e você vai frutificar em nome de Jesus. Isso se chama se apoderar. O que é? Fazer oração naquilo que está escrito. Amém? Eu tomo posse. Se está escrito, Senhor, e eu vou viver isso na minha vida. Amém? Isso é se apoderar, é absorver as promessas de Deus e falar assim, agora está dentro de mim. Eu vou romper, eu vou viver tudo isso. Olha só o que essa mulher em Mateus capítulo 15, ela nos ensina nessa noite. A mulher cananeia. Eu já li várias vezes esse texto e eu falei para o pastor, eu nunca entendi o que quer dizer isso. E hoje eu estava lendo e aí parece que veio uma luz. Amém? Olha só, a palavra de Deus diz assim, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que vieram daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Por que Jesus não respondeu nenhuma palavra para ela? Porque ela era uma mulher cananeia, segundo alguns estudiosos. Só que ela começou a chamar Jesus como os judeus chamavam, filho de Davi, né? É a mesma coisa que alguém que não é da igreja falar assim, paz, Senhor, pastor. Mais ou menos nesse cenário, ou seja, para que ele seja reconhecido como cristão. Às vezes a pessoa não é da igreja, mas te cumprimenta com a paz, né? Para falar o quê? Eu também sou da igreja, né? E muitas das vezes não é assim. Então ela começou a chamar filho de Davi para chamar a atenção do mestre. Mas Jesus sabia que ela era uma mulher cananeia. Então,
ele não deu muita atenção em relação a isso. Por quê? Olha só, não é porque Jesus não queria dar atenção para ela, mas isso era cultural. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, ela não é judia. Ela não faz parte da linhagem, amém, do povo de Israel. Ela é de fora, então despede ela, Senhor, porque ela está importunando a nossa caminhada. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aqui, ela não tinha outra alternativa e ela não se preocupou com que as pessoas pudessem pensar a respeito dela, porque ela sabia que a verdade dela chamaria a atenção do mestre. Ela simplesmente se prostrou: agora eu vou ter que falar a minha verdade, e adorou diante do Senhor e falar: Senhor, por favor, me socorre, né? E Jesus, quando ele fala assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque precisava ministrar a palavra primeiramente para os judeus, né? Ministrar para os gentios, que era um povo fora da linhagem do povo de Israel, já estava destinado para o apóstolo Paulo. Ele foi, né, o pregador dos gentios, para os gentios, né? Então, ela disse assim, então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Naquela época, os judeus, eles tinham um preconceito com aqueles que não faziam parte da linhagem do povo de Israel, que não eram judeus. E eles chamavam os gentios, que eram aqueles que eram fora dessa linhagem, de cães, de cachorros. Ou seja, eles estão fora, eles não são puros de sangue, né, da linhagem do povo de Israel. Então eles chamavam, né, uma forma de transmitir um pouco de preconceito, como que eu posso dizer, esqueci a palavra. Isso, uma discriminação, uma repúdia, né, porque eles não faziam parte, né. Então eles chamavam aqueles gentios de cachorrinhos, né. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos, ou seja, nós, gentios, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, se os judeus estão recebendo o alimento necessário para que eles possam permanecer na presença de Deus, somente aquilo que sobra desse alimento, essas migalhas, já é suficiente para que eu possa viver as maravilhas que o Senhor tem para nós também, que somos de fora. Olha só, queridos, olha só. Ou seja, mesmo eu não sendo, né, não tendo o perfil, não tendo os parâmetros, não tendo a condição necessária para ser tão abençoado como esse povo judeu, eu sei que o Senhor pode me abençoar pelo simples fato de eu crer que o Senhor pode me abençoar daquilo que é pequeno para mim, mas já é o suficiente. E isso chamou a atenção do mestre. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã, ela foi liberta. Não precisamos de manifestações gigantescas para saber que Deus é conosco, queridos. Nós precisamos de uma convicção que nasce de dentro para fora e nos reposiciona muitas das vezes quando parece que tudo quer se opor às nossas vidas, que quer trazer um esfriamento, quando parece que as coisas não dão certo na nossa casa, na nossa família, no casamento, no trabalho, amém? Nós precisamos ser reposicionados diante dessa convicção que Deus tem para cada um de nós. Apenas migalhas já são suficientes para vivermos o extraordinário, amém? Viver de forma grandiosa aquilo que Deus tem para cada um de nós. O que nós precisamos fazer? Tomar posse daquilo que Deus tem para mim e para você. Será que você pode dizer: Senhor, nessa noite eu quero me apoderar de tudo, realmente de tudo que o Senhor tem para minha vida? Amém? Se você crê, dê um glória a Deus aí. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. A partir de hoje você vai olhar para você mesmo e você vai olhar como uma terra
pronta, amém, para frutificar. E os frutos serão proveitosos, amém? Mais pessoas vão desfrutar daquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Tenha certeza disso. Antes de eu completar minha maioridade, desde pequeno eu trabalho. Desde os meus 6 anos eu trabalho. Meu avô tinha um sítio. E num período que as coisas começaram a ficar um pouco mais difícil, ele fez a locação para uma mulher para fazer a plantação de cogumelo da qualidade de champignon. E o cogumelo ele é plantado em estufas, vários sacos, né, com como que eu posso dizer? Esqueci o nome, mas ele era um capim preparado com vários produtos químicos para que ele pudesse ter a condição de dar, né, a condição para que o cogumelo pudesse nascer naquele saquinho, né? Só que não nascia se houvesse só o adubo ali, tinha que ter terra, né? E uma terra específica para que ele pudesse nascer. Ela tinha que ter os nutrientes necessários, senão não havia, né, forma alguma de nascer os cogumelos. E sempre era necessário muita água. E a água tinha o tempo certo para ser lançada sobre aqueles saquinhos de cogumelo, sempre no final da tarde que a temperatura já havia baixado, porque se você lançasse a água quando estava numa temperatura elevada, a própria água que era lançada naqueles saquinhos começava a aquecer e queimava todo o cogumelo. Ele é muito frágil, muito sensível, né? Então, eu fiquei pensando nisso. As coisas que Deus tem para cada um de nós, ela tem um tempo certo para se cumprir. Tem coisas que você vai ter que ter cuidado, zelo, para que você não perca, amém, o tempo, não perca a condição que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Então, oportunidades, queridos, é para serem agarradas e abraçadas, amém, por mim e por você, para que você possa viver as maravilhas de Deus. Então, entenda que essa noite Deus tem uma oportunidade para você. O desejo intenso de viver aquilo que Deus tem para você pertence a você mesmo, amém. A parte dele Ele está fazendo, você é a terra, Ele te dá a semente, está te dando a chuva. Você precisa absorver tudo aquilo que Deus tem liberado ao teu respeito para que você possa frutificar. Faça a sua oração nessa noite. O desejo de viver o extraordinário de Deus tem que nascer dentro de você. Quero declarar nessa noite, Pai, que há filhos de propósito aqui nessa noite. Quantas promessas, Pai. Quão longe nós deveríamos estar hoje e tão fervorosos, se alimentando de alimentos sólidos, mas em algum momento nós falhamos, erramos e queremos assumir a nossa posição em Ti, Deus. Nos ajude, nos ensine, que possamos ser fervorosos de espírito, que as nossas orações não sejam orações frias, que nos torna distante diante do Senhor. Nós queremos orar e ver as coisas acontecerem, Pai. Nós queremos nos colocar diante do Senhor no nosso clamor, no nosso quarto, no nosso trabalho, na nossa caminhada, e saber que o Senhor é um Deus que corresponde às nossas orações. Nós não podemos nos acostumar com orações frias, que não gera nada na sua presença. As nossas orações, elas são poderosas em Deus. Então eu quero declarar que homens e mulheres irão se levantar, Pai amado, como homens e mulheres que vão tocar ao teu coração com a diligência, Pai amado, com o fervor do seu coração, com um coração em chamas, com um coração ardente. E se depender de nós, nós iremos frutificar, e mais pessoas irão desfrutar dessa frutificação. As promessas que Deus tem para as nossas vidas também tem condição de alcançar outras pessoas, a nossa casa, a nossa família. Depende de você, homem, depende de você, mulher. Você não está aqui para ser uma terra seca e árida. Deus tem coisas novas para você viver. Você não pode olhar o cenário passando sem que esse cenário também altere algo dentro de você. Xerecanta lá, sori, ande lá. Ah, Deus, nos reposicione,
e que sejamos responsáveis na sua presença, de cultivar, Senhor, e de lançar, Senhor, o que for necessário para que possamos frutificar na sua presença. Eu quero declarar que ainda nesse ano nós iremos ver frutos, árvores frondosas frutificando aqui nessa igreja, nesse ministério, Pai amado, e todos verão a sua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Homens e mulheres irão se levantar, Pai amado, e irão ter estrutura suficiente para viver o sobrenatural da parte de Deus, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte a Jesus aí, amém? Aleluias, 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 aleluias. Correspondendo à chuva, amém? Correspondendo à chuva. Deus só espera isso de você, que você corresponda àquilo que Ele está fazendo nessa noite. Coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar e agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito e realizado. Pai, muito obrigado nessa noite, por esse culto, por esse momento de adoração que pudemos entregar a Ti. Obrigado pelos Teus filhos, obrigado pela minha casa, pela minha família, pelo corpo de obreiros, pela equipe do louvor, pelas crianças, pelos jovens. Obrigado pelo cafezinho que o Senhor nos concede aqui nessa casa, pelo alimento para as crianças e jovens ali. Obrigado pela sua glória e presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo, nosso guia, nosso amigo, que nos ensina a permanecer e não desviar do caminho. Obrigado, Pai amado, por tudo quanto o Senhor fez e realizou. Obrigado por mais uma vez demonstrar o seu amor, zelo, cuidado para com cada um de nós, nos ensinando a sua palavra. Que nós não venhamos nos acostumar em nos alimentar com aquilo que é superficial. Nós queremos nos aprofundar na sua presença. Assim nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão ao alto. Domingo teremos um culto abençoado aqui e juntos estaremos aqui. Amém? Para receber tudo aquilo que Deus tem para entregar sobre cada um de nós. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa e sobre a sua família, desde agora e para todo sempre. A igreja unida e firmada na fé, digam amém. Está encerrada essa reunião. Deus abençoe, cumprimente o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele até domingo que vem.